Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook, também no TikTok. Deixa eu falar aqui, apesar que isso aqui não é ao vivo, mas eu queria que você inscrevesse no YouTube, tá? Nós temos hoje aí mais de 900 vídeos, nós temos hoje 30 inscritos, né? Nós temos hoje 207 pessoas no Instagram, nós temos material lá. Olha lá com carinho, segue nós, né? Porque aí o YouTube ele vai ver que isso é relevante, aí vai passar para outras pessoas, né? Fica como os vídeos que a gente está aí trazendo uma palavra de Deus para você, não é relevante. Então olha isso para nós aí. No TikTok também nós temos 112 inscritos. Escreve lá, vai ser muito bom, tá bom? Os seguidores lá, né? Vamos para a palavra de Deus? Livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 até o verso de número 21, que se encerra, e nós vamos falar sobre o sexto flagelo e o sétimo flagelo. Nós falamos até o 5, nós vamos falar agora o sexto e o sétimo. Diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, né, semelhante rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado, né, aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu, né, se chama Armagedon. Nós falamos sobre isso aí nos capítulos anteriores, né? Verso 17: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve voz, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. O tal foi este tal grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia. Se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu um grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então ali nós vimos aí, tudo isso vai acontecer em Israel, tá? Isso aqui não é no Brasil, isso aqui não é nos Estados Unidos, isso aqui é no Brasil. Isso aqui vai acontecer. Então, verso 12 refere-se às preparações para a batalha vindoura do Armagedon. O verso 12 ainda, tá? Na realidade diz que no grego, os reis da alvorada, né, do sol são ouvidos. Isso incluirá exército da China, que aqui é Japão, e além de outros que se incorporam ao anticristo na batalha vindoura do Armagedon. Então aqui está bem explicado que todas essas nações, China, que é um país que está em crescente, está crescendo muito, inclusive fala que a China será a maior potência do mundo, ultrapassando até os Estados Unidos, né? A pesquisa que a gente vê, tal,
as estatísticas, né? Japão também, e também, além de outros, né? Outros países. Verso 13. E vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Embora João viu estes espíritos imundos, em sua visão, sendo invisível, todos outros, essas criaturas invisíveis, opera atualmente na terra, assim como opera na queda e também no poder que a esfera de um nome de Jesus. Marcos 16, né? Marcos 16, de 1 a 7. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Corresponde também o fato de que estes trio ímpio, né, confabulava para procurar ajuda em outras nações, quanto à batalha vindoura do Armagedon. Verso 14, porque são espíritos de demônios. Refere-se aí também, né, o dilúvio de espíritos imundos, que opera junto com 3 espíritos imundos, né, que serão provavelmente feitos pelos falsos profetas. Outro indica o falso, que são milagres, também são falsos necessários também, né? Então tudo isso são algo aqui, né? Para ir de encontro aos reis da terra e de todo mundo para congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Como é óbvio a gente olhar aqui, né, as nações que o anticristo não controla, cuja ajuda ele procura mais enquanto ele precisa de tudo, isto é o seu plano. O Deus onipotente, em efeito, articula, né, controla, né, não manipula todos os acontecimentos. O anticristo terá a intenção de destruir a Israel, mas na realidade Deus destruirá ele. Então isso aqui fala sobre a questão, quem acredita que Israel ainda tem um pacto, que Deus tem uma aliança ainda com Israel. Eu acredito. Então às vezes as pessoas, não acredito, não acredito. Então tem pessoas que não acreditam, pensam, isso aqui não pode ser igreja, até pela localidade, então é Israel mesmo, né? Verso 15, eis que eu venho como ladrão. Refere o fato de que o anticristo teve tanto êxito como a sua propaganda, que poucos no mundo estarão realmente esperando a vinda de Cristo. Então o esfriamento, porque a Bíblia é muito clara quando diz isso. Lá em Mateus 24, 12, diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar, né? E a Bíblia diz que o verso 13, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Mas o que me chama a atenção é o verso 22, que diz, se não fosse por causa dos eleitos, né? Que ali fala Israel também, né? Se Deus não abreviasse aquele dia por causa dos eleitos, ninguém se salvaria. Também está falando de Israel ali, porque até um capítulo 24, aquele capítulo ali é um capítulo profético, né, do sermão profético de Jesus. Jesus está falando ali dentro da questão de Israel. Bem-aventurados que vigiam e guardam as suas vestes. Assinala aqui aqueles da terra que adoram, servem o Cordeiro e deve estar constantemente velando para a sua lealdade, ele não seja desviada pelo engano satânico. Mateus 24, 43 fala sobre isso. 1 Tessalonicenses 5, 2 até o 4. Para que não ande e não veja a sua vergonha. Refere-se também se está no julgamento de Deus, né? Sofre as consequências na segunda vinda ou até antes desse acontecimento. Versículo 16. Ele congrega. O pronome aqui, ele se atribui a Deus, né? Refere-se a um lugar literal, onde se lutará uma batalha literal, é o monte do Megido, né? Que dá a vista na planície do Megido, ao lado ocidental do monte, e pelo visto
inclui a planície, né, de Estraleon, quer dizer o vale de Megido, né? Então é isso mesmo. Verso 17: o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. Este é o último julgamento, indica um terremoto como nunca antes do mundo tenha conhecido, que se afetará não só certas cidades, mas também as nações inteiras. Saiu uma grande voz do templo, né, do céu, do trono, dizendo: está feito. Né? Deus consumou tudo aquilo, consumado agora, claramente, tudo está consumado. Verso 18: então houve relâmpago, voz, trovões, tal. O propósito divino aqui, na graça, foi completado. Então Deus completou, foi até o fim, fez o que tinha que fazer. Verso 19: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, refere-se a Jerusalém, né? A cidade das nações caíram, refere também ao Médio Oriente, possivelmente parte da Europa também. E a grande Babilônia veio em memória, porque nós vamos falar sobre ela no capítulo seguinte. Qual é essa grande Babilônia? Diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Este terremoto, e o mais forte de todos, concentra-se em Babilônia. Destruirá completamente a cidade, que está programada para ser reconstruída no presente. A primeira rebelião organizada contra Deus começou na Babilônia e terminará em Babilônia. Gênesis 11, do 1 até o 9. Verso 20: e toda a ilha fugiu, os montes não foram achados. Corresponde aqui também magnitude colossal deste terremoto. Verso 21: e caiu do céu sobre os homens uma grande saraiva de granizo do peso de 1 talento, quase 45 quilos, 100 libras. Bem se pode imaginar o dano que causará. Os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O que é? Novamente, aquele reino da besta saberão que esta praga é de Deus, mas em vez de arrepender, seguirão blasfemando. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida. Que nós possamos aprender a sua palavra, entender a sua palavra, porque isso é o correto. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus. E se inscreva no canal do YouTube. Escreva lá, manda para as pessoas escrever lá, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.